eu descobri quem é o protagonista de Poppy Playtime e por que ele foi pra fábrica. E na verdade ele já apareceu em uma fita, só que você não percebeu. Então, se você quiser saber quem ele é, vai ter que assistir o vídeo até o fim. Let's go! Se você conhece Poppy Playtime, você já deve saber que um dos personagens mais enigmáticos do jogo é justamente o próprio protagonista, que nós não temos muito conhecimento sobre quem ele é ou por que ele foi para a fábrica. Por mais que no começo do jogo nós recebemos uma carta, ela não revela tanto sobre o protagonista, mesmo sendo muito importante para a história. Assim, alguns personagens têm algumas falas enigmáticas sobre o protagonista. Um deles é o protótipo e o Dr. Harley Sawyer, que tem algumas falas interessantes sobre o protagonista, como o questionamento do porquê o protagonista ter ido para a fábrica, já que uma simples carta parecia um motivo muito simples, certo? O doutor fala sobre alguém especial para o protagonista, alguém que ele ame, mas para começo de conversa, como que o doutor sabe dessa carta? E como o doutor pode afirmar que o protagonista foi para a fábrica por esse motivo se ele nunca viu o protagonista sequer uma vez? Isso é tudo uma suposição do doutor? Bom, eu acho que não. Tá, se você já tá boiando na teoria, primeiro escuta esse trecho de uma fala do doutor. Ah, e aí está você. Assim como eu esperava. Parece que você tem tudo de que o protótipo tem medo. E pensar que a Playtime tinha alguém de qualidades tão raras, mas nunca notou. Que irônico. Não posso dizer que já vi seu rosto antes. Mas eu tô curioso. Por que voltar? Não pode ser que uma carta tão vaga seja seu único motivo. Havia alguém que amava aqui? Alguém que você perdeu? Foi a dor de não saber com certeza o que trouxe você até aqui? Ele fala sobre alguém especial para o protagonista. Eu tenho duas suspeitas de quem podem ser essas pessoas. A primeira pessoa é o Elliot Ludwig, porque no capítulo 3, quando nós estamos andando pela mansão dele, dentro do pesadelo do Catnap, a gente pode ouvir um rádio que ele fala sobre algumas notícias de um corpo de uma criança que foi encontrado dentro de uma mala na casa do Elliot Ludwig. E o que isso tem a ver com o protagonista admirar o Elliot Ludwig? Bom, se o protagonista está ouvindo isso no sonho dele, é porque ele já ouviu isso antes de voltar para a fábrica e ficou pensando sobre isso. Talvez justamente por admirar o Elliot Ludwig e pensar que ele não seria capaz de violência, como diz no próprio rádio. Faz sentido? Talvez, mas essa próxima teoria faz muito mais sentido. Em uma fita no capítulo 4, nós podemos ver duas pessoas conversando. Uma delas é um garoto que trabalha na fábrica e a outra pessoa é o Rich. Você já ouviu esse nome alguma vez? Bom, ele já apareceu em 4 fitas durante todos os capítulos. Ele aparece no capítulo 1, 2, 3 e 4, sendo um dos únicos personagens que aparecem mais de uma vez nas fitas. No capítulo 4, nós temos uma fita onde ele e uma criança conversam sobre uma reportagem que chegou no Rich. Mas esse não é o ponto principal, e sim um paralelo que eu notei nos últimos capítulos de Poppy Playtime. Eu chamo de paralelo de mestre e servo. Ele se baseia no conceito de que nos últimos capítulos de Poppy Playtime, desde o segundo capítulo, tem um personagem que é mestre de outro. Por exemplo, a Mommy Longlegs, que seria a mestra, e o servo seria o PJ Pugapilla, ou o Bugs Bunny. No capítulo 3, o protótipo seria o mestre e o Catnap seria o servo. Assim como no capítulo 4, o Guilherme Briggs, quer dizer, o Dr. Harley Sawyer seria o mestre e o Yarnaby seria o servo. Isso pode ser uma escolha da Mob Entertainment, um conceito para o jogo ou uma grande coincidência? Pode, mas nós também temos um humano que parece ser o patrão de alguém, e esse é o próprio Rich, que parece cuidar de uma criança da equipe de entregas em alguma parte da fábrica, como nós vemos em uma fita. Mas o que o Rich tem a ver com o protagonista? Bem, eu acredito em duas teorias. Só que antes de eu explicar essas teorias, deixa o like e se inscreve no canal, porque dá muito trabalho fazer vídeos como esse aqui tá dando bastante trabalho mesmo. Mas agora voltando para as teorias, uma é que o garoto que o Rich conversava era o protagonista quando era mais novo e trabalhava na fábrica. Ele provavelmente era um órfão da creche que nasceu lá, mas por que nenhum monstro reconhece ele? Todos citam que o protagonista era um funcionário, mas mesmo assim eles nunca o viram na fábrica. Aqui temos uma fala da Mommy Longlegs e do próprio doutor.
Me chamavam de Mommy porque eu fui o mais próximo que já tiveram de uma. Mas elas vinham aqui pra brincar e nunca mais voltavam. Elas deixaram Mommy pra morrer sozinha. Mommy não merecia isso. Mas você trabalhou aqui. Se alguém merece morrer sozinho, é você. Você tem tudo de que o protótipo tem medo. E pensar que a Playtime tinha alguém de qualidades tão raras, mas nunca notou. Que irônico. Não posso dizer que já vi seu rosto antes, mas eu tô curioso. E outra coisa, ao contrário da Jessica Newman, que cresceu na fábrica e virou uma funcionária de alto nível, o protagonista não era alguém importante como ela. Talvez porque ele não gostasse da fábrica, como ele mesmo diz na sua fita. Dá uma olhada. Fala pra mim, pra que esse teatro de novo, patrão? Porque você foi reportado. E todas as denúncias do meu pessoal vêm pra mim. E, escuta, eu não tô aqui pra te culpar. Só me conta o seu lado de tudo. Então, o que aconteceu? Esse cara, Rod, ele trabalha na produção. É um daqueles idiotas nervosinhos de olho torto. E esse cara, Rod, me viu derrubar uma caixa que ele e os amigos dele encheram e deixou eles fulos. Eu achei que era piada, provavelmente era mesmo, mas ele falou algo sobre eu sumir de vez. E ele e o pessoal dele riram. Eu tava tendo um dia ruim, tá bom? E eu xinguei muito alto. Eu xinguei ele, xinguei a empresa. Eu xinguei tudo, na real. E onde vocês estavam quando isso aconteceu? No piso da fábrica. Ótimo. Olha, eu não quero ficar te dando esse tipo de trabalho, Rich. Você é bonzinho comigo, com todo mundo. Mas a companhia não é boa com você. Nem com o Rod, nem comigo, nem com ninguém. Leaf diz que a Playtime tá melhor do que nunca. Mas dinheiro não é gente. E ficar falando de lucros assim faz parecer que todo mundo tá super bem. Que inferno! Em outro canto talvez eu gostasse do Rod. Mas por causa do jeito que ele falou e de todos os rumores, eu não sei se eu consigo aguentar mais. E parece tão errado ninguém dizer nada do jeito que devia. Bem, não importa o que os executivos digam, nem os olhares que te dão. Você sabe que eu dou do seu lado, garoto. Os da entrega são família. Cuidamos dos nossos. É assim que é agora. Então não brigue, não grite. Só fale comigo de agora em diante, ok? Eu não quero outra denúncia como essa na minha mesa. Eu luto por vocês. Todos vocês. E estou numa posição onde posso fazer isso. Valeu, Rich. É bom saber que nem todo mundo aqui é terrível com a gente. Nem todos, garoto. Nem todos. Agora eu realmente acredito que esse garoto seja o protagonista, mas mesmo assim, por que ele voltou pra fábrica? Isso é fácil de responder. Como ele tinha muita consideração pelo Rich, ele volta pra fábrica achando que o Rich ainda esteja vivo. Mas agora eu entro em uma parte complicada do vídeo, porque existem algumas teorias sobre o protagonista ser um rebelde que ajudou o PW na fuga dos brinquedos, ou seja, na hora da alegria. E na carta, quando diz nós ainda estamos aqui, está se referindo aos amigos dele, que no caso ajudaram na rebelião. Porém, essa história é contada em um livro de Poppy Playtime. E se vocês querem saber, eu não fazia nem ideia de que Poppy Playtime tinha um livro. Oh shit, here we go again. E também parece que vai ter um filme. Eu realmente só soube disso vendo os vídeos de alguns youtubers, tipo o Code, o Terrorizando. Cara, é sério, o que Poppy Playtime virou? Voltando, a história do livro de Poppy Playtime sobre a fuga dos brinquedos e os rebeldes é algo que eu não sei muito, mas pode indicar que o protagonista participou dessa rebelião para fazer a fábrica ter um prejuízo e valorizar mais o próprio protagonista Rich, ou até mesmo para acabar com a fábrica de uma vez. Eu não tenho certeza disso. Se você quiser entender a história do livro de Poppy Playtime, eu recomendo esse vídeo do Terrorizando, ele explica muito bem o enredo do livro.
Você não conseguiu. Concluir suas tarefas a tempo. Eu terei que lhe... Substituir? Não precisa se preocupar, eu vou terminar isso agora. Calado! Apenas seja Útil. Bom, enquanto eu gravava o vídeo, o capítulo 5 lançou e alguém não ficou muito feliz. Quer dizer, eu não fui tão rápido pra postar o vídeo, não tão rápido quanto eu imaginei que seria, mas de qualquer forma, agora eu tenho que levar o capítulo 5 em consideração também. Calma um pouquinho, deixa eu organizar meu roteiro rapidamente. Bom, tá bom. Onde é que eu tava mesmo? Era sobre a teoria do protagonista, certo? Tá. Eu tenho uma segunda teoria sobre quem poderia ser o protagonista do jogo. Nesse caso seria a protagonista. Porque em uma outra fita, o Rich diz que está aprendendo a ficar calmo por causa da esposa dele. Não, nunca gostei do Ana. Quer dizer, não acha que essa molecada merece uma luz do sol de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Velho, não podemos nem falar com essas crianças. Isso não é meio... Desculpa, Stu. Desculpa. O Rich que eu conheço não é assim. Bom, eu tô tentando evitar ficar irritado o tempo todo. A minha esposa diz que eu sou um homem amável, mas eu preciso controlar esse meu humor. Então, eu faço isso por ela. Você tá diferente, Rich. E é exatamente disso que eu tô falando. A protagonista de Poppy Playtime é a esposa do Rich, que sente culpa por ter deixado o marido desaparecer na fábrica. Tá, isso não faz tanto sentido quanto a outra teoria, né? Eu prefiro acreditar que o protagonista é aquela criança da fita, porque se não for ele, eu tenho medo de quem vai ser. Eu simplesmente não sei quem mais poderia ser. O Michael Afton, talvez? Certo, eu levei muito tempo pra analisar o do capítulo 1 até o 4, e agora lançou o 5º capítulo, que eu ainda não vi tudo, toda a história, todas as fitas, todas as coisas secretas. Eu vi a base do capítulo, assim, eu vi a gameplay de 10, 9 horas do Core, mas assim, todos os segredos gigatônicos do jogo eu não cheguei a ver. O que eu posso dizer com o que eu vi da gameplay do capítulo 5 é que o protagonista simplesmente não é normal. Os brinquedos da fábrica, os experimentos, não reconhecem ele como brinquedo, e sim como um humano. Mas ainda assim, um humano que cai naquele gel de papoula que parece transformar outras criaturas em amebas ou não deixar elas sobreviverem. O cara caiu nesse negócio e simplesmente saiu andando depois, ele reviveu basicamente. O que eu posso dizer é que o protagonista, sendo um experimento, um brinquedo ou um humano, ele não é normal. Porque pra ele conseguir passar por todas as situações que ele passa em todos os capítulos do jogo, ele tem que ser muito forte e resistente pra aguentar essas coisas. Por exemplo, ele toma um tapa do Huggy Wuggy, foi esfaqueado no peito pelo próprio protótipo. Não é muito normal ter o peito atravessado e continuar vivo, mas ainda assim o protagonista continuou. E parece que os brinquedos não ficaram tão surpresos em ver que ele estava bem. Isso ainda chega a ser um pouco estranho. Mesmo assim, eu acho que o protagonista de Poppy Playtime ainda é aquela criança que estava na sala com o Rich, discutindo sobre aquele ocorrido. Ainda mais porque se não for ela, eu realmente não sei quem vai ser. Beleza, essa é minha teoria sobre quem pode possivelmente ser o protagonista de Poppy Playtime. Só que várias outras pessoas já pensaram que esse guri aí poderia ser o protagonista. Só que algumas pessoas não falavam muito sobre ou não explicavam muito bem. Então eu decidi me aprofundar um pouquinho mais nessa teoria e... BUM! Aqui tô eu. Meu Deus, que cringe que eu acabei de fazer. Lembrando que isso é apenas uma teoria e pode ser desmentida com o lançamento do capítulo 6, 7, 92, 29. Assim como pode ser confirmada também. Cara, fazer vídeo assim dá muito trabalho. Eu quero férias. E lembrem-se, vocês não deveriam saber disso ainda.